gente vai continuar repercutindo essa escalada da guerra no Oriente Médio, né, que gera essa onda de instabilidade nos mercados globais, né? Como eu tenho mostrado aqui para vocês, altas e baixas o tempo inteiro, enfim, os investidores ao redor do mundo, gente, ficam tentando avaliar ainda os riscos de uma possível interrupção, primeiro no suprimento de commodity e, obviamente, os impactos da segurança logística dessa guerra. A região segue em uma movimentação importante, né, com o mercado buscando entender o tamanho das ameaças, também a instabilidade econômica mundial. É para analisar um pouco de todo esse clima de incerteza que eu converso agora com o Leonardo Machado, que é diretor do Instituto Geral GRI, que já está aqui comigo. Querido, bem-vindo à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Débora, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. Leonardo, Bom dia para vocês. Eu já quero até... Obrigada, querido. Eu já quero começar até puxando aqui, que eu já fiquei sabendo que você está em Abu Dhabi, né, nesse momento. Não sei se por um período, se é por, né, um tempo prévio ou se, na verdade, é uma residência fixa. Mas já que você está aí, eu queria que você pudesse trazer um pouco até do momento, da percepção dos investidores nessa região. A gente sabe que é uma região que atrai também muito investimento estrangeiro. Historicamente, a gente já viu isso acontecer, né? Aliás, a gente tem muito brasileiro também colocando investimentos aí fora, tal, mas agora a percepção, o que parece é que há um certo realinhamento e cautela. É exatamente isso? Qual que tem sido essa leitura dos investidores em relação aos investimentos tanto aí em Abu Dhabi, como também daí para outras regiões? Sim, Débora. Bom, eu sou um dos partners do GRI Instituto, né? Global Real Estate Institute, é uma empresa britânica com sangue brasileiro há mais de 30 anos e presente no mundo todo, né? Eu realmente estou baseado em Abu Dhabi, estou aqui há quase 2 anos e cuido do relacionamento com os principais players dessa região, sendo que um dos nossos principais pilares é realmente manter uma comunidade dos principais líderes envolvidos no mercado imobiliário e de infraestrutura. Então, estou falando dos principais investidores e players desse mercado, nessa região muito conhecida pelos fundos soberanos, family offices, investidores institucionais, incorporadoras e outros players. Tá? Em relação ao seu ponto, sim, é uma situação muito delicada nessa região, que envolve esse conflito, e como você mesmo estava trazendo anteriormente, é um conflito e uma situação com impacto global, né? Pois envolve fluxo de capital e de energia, né? Eu estou nesse momento com a minha família, inclusive, eu tenho esposa e 2 filhas, eu estou em Fujairah, que é um dos 7 Emirados, dos Emirados Árabes. A gente veio passar aqui alguns dias, uma região que está um pouco mais tranquila. O interessante é que eu estou, da janela que eu estou no hotel aqui, eu estou muito próximo ao Estreito de Hormuz, né? E daqui da varanda do quarto do hotel eu consigo enxergar parte da fila de embarcações que tem se acumulado naquela área. Então, o que vocês devem estar acompanhando, né, por imagens, eu estou vendo aqui ao vivo, principalmente à noite. Tá? O governo, que vocês devem ter acompanhado muito bem também, ele tem conseguido, o dos Emirados Árabes, né, com muito sucesso, né, não só manter a população protegida. Vocês podem ver pelos dados oficiais do governo, né, que o país tem sido altamente atacado por Irã, comparado com os outros países da região, mas com muita agilidade na defesa e na comunicação com a população, né, seja no envio de alertas ou nos dados que eles disponibilizam para todos entenderem o que está acontecendo. Então, a gente tem uma sensação de muita segurança, mesmo estando aqui nessa região. Tá? Em relação aos mercados, se você me permite, então, comentar, Por favor. Eu digo que no curto prazo, e em conversa, né, com os relacionamentos locais que eu tenho, né, nesse meu papel dentro do GRI, o curto prazo, o momento é de cautela e monitoramento. Né? Mas a principal mensagem que eu tenho absorvido é de que os fundamentos e as estratégias de investimento e fluxo de capital que envolvem os players dessa região, eles estão sempre pensando no médio e no longo prazo, né? E isso não se altera, né? Então, a região, que nem mesmo você mencionou, que é muito conhecida pelos grandes investidores e fundos soberanos, né? Então, falando de outros investidores institucionais e family offices, ela já deixou há alguns anos de ser somente uma região para quem busca capital, né? Ela se tornou e tem se consolidado como uma região que também atrai capital estrangeiro. E ela passou a fase que ela está hoje, e eu sou parte dessa fase que ela está, de atrair profissionais, talentos e famílias
né, que enxergam uma região como Abu Dhabi e Dubai, principalmente, uma região para se viver no longo prazo, né? Uhum, E tudo isso não nasceu do dia para a noite, né? Ela faz parte de um plano uhum, e está na fase de consolidação desse step. Então, você conhece muitos players profissionais uhum. estrangeiros que não só aqui moram há muitos anos, mas que realmente acreditam nos fundamentos e na capacidade de execução e visão que esse país tem. Leonardo, quando você conversa com os investidores, qual que é, principalmente investidores globais, né, aí saindo um pouco também só do escopo de investimento localizado de grandes fundos aí nessa região de Abu Dhabi, o que preocupa mais hoje? É o preço da commodity, é o preço do petróleo, é a questão logística com chance de prolongamento desse conflito, é o impacto sobre inflação a nível global, né? Ou seja, o que tem pesado mais nessa preocupação? Como você mesmo falou, da sua janela você consegue hoje ver a situação no Estreito de Hormuz. Então, é logística, o preço de commodity, inflação global. Qual tem sido a maior preocupação? A preocupação no curto prazo é monitorar e avançar com estratégias de que acabe com essa situação o mais rápido possível. Tá? Se você olhar daqui para frente, todos os Emirados, os 7 Emirados dos Emirados Árabes Unidos, têm planos muito claros daqui para o futuro. Se você olha para Dubai, né, que tem o plano D33, que é praticamente dobrar a economia até 2033, e você pega Abu Dhabi, que acaba sendo o emirado mais rico da região, ele tem a visão 2030, e a meta não é só crescer a economia, mas também um plano muito claro em diminuir a dependência do petróleo, nesse caso, né, para menos de 40%. Então, tudo isso, imagina, é um plano que envolve, eu estou trazendo 2030, né, estou trazendo 2033, e vai em linha com o que eu estou te informando dos planos de médio e principalmente de longo prazo, que são a maioria das estratégias. Então, por isso que eu bato na tecla de que o curto prazo é um momento de monitoramento, acompanhamento e tomadas de decisões que acelerem a conclusão dessa situação, tá? Para que as estratégias e planos de médio e longo prazo voltem a ser executadas no pace, né, no ritmo que estava sendo executado. Tá? Uhum. A confiança que tem de que isso aconteça é porque os Emirados Árabes já passaram por outras situações delicadas no passado, desde incluindo as crises econômicas de 2008 e o próprio Covid. E a região, assim como todos os outros países, é uma situação de impacto global. E se você comparar como essa região atuou Uhum. para passar por uma situação dessa e sair mais forte, é a confiança que se tem hoje Uhum. nos relacionamentos que eu tenho conversado, de que esse é o momento que eles vão trabalhar e vão executar e vão sair mais forte de uma situação como essa. Tá? Eu também tenho acompanhado algumas análises em relação a isso. Agora, diante desse conflito e do momento de cautela, né, como quando a gente começou aqui o nosso papo, você mencionou sobre isso, de que ainda assim é um momento de cautela por enquanto, mesmo que a gente saiba desse potencial, essa potencial capacidade de recuperação. Já existe investidor de olho em alguma outra região para tentar blindar um pouco de efeitos geopolíticos como esse que a gente tem acompanhado, seja na Ásia, seja até mesmo em lugares como a América Latina, diante de uma situação como um conflito como esse, que acabou externando uma sensibilidade nessa região, Leonardo? Os investidores locais, se você pensa no fluxo, né, do capital que sai daqui para outras regiões, ele se mantém, né, e ele sempre foi o principal foco dos investidores aqui. O que tem mudado recentemente, como parte desse projeto que eu estava explicando, é que a atração de capital estrangeiro para cá era o que estava com um ritmo bastante acelerado também, né? Mas os fundamentos que fazem parte dos fundos soberanos, que é onde inclui a diversificação de investimentos do capital que eles têm acumulado aqui em outras regiões, eles se mantêm. Né? Então, regiões principalmente Europa, né, Estados Unidos e Ásia, e com alguns conhecidos investimentos que eles também fazem na América Latina, né, incluindo principalmente a parte de infraestrutura.
mas o mercado imobiliário, infraestrutura, eles têm grande foco e continuam com esse foco, Estados Unidos, Europa e Ásia. Tá? Eles têm grande relacionamento também com a parte do norte da África, né? E esses investimentos se mantêm. Tá? Eles têm um approach, lógico, menos oportunístico e mais de longo prazo, e essa estratégia tende a se manter. Não teve impacto no curto prazo, porque todo o pipeline de investimentos que eles têm programados são de médio e longo prazo. Né? Então, eles não têm alteração nesse momento. É o que eu tenho ouvido e absorvido em conversas com os membros do GRI dessa região, que são os principais players e investidores do mercado. Leonardo Machado, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Leonardo Machado, que é diretor do Instituto GRI. Muito obrigado. Sediado em Abu Dhabi, nesse momento, trazendo a real temperatura de como anda a percepção dos investidores internacionais. Um ótimo final de semana para você, para sua família, que vocês se mantenham aí em segurança. Até uma próxima oportunidade. Débora, obrigado, eu que agradeço. Um bom dia para você. Valeu. Até mais.